Vamos começar hoje o assunto da magnetostática. Né? E esse capítulo tem... Na verdade, esse capítulo reúne equivalente, digamos assim, ao capítulo 2, né, de eletrostática. Tem todos os tópicos essenciais à formulação da teoria envolvendo campos magnéticos, né? Então, a gente vai falar sobre força magnetostática, densidade de fluxo magnético, vai conceituar os campos, né? Vai ver também que existe um potencial, tá certo? No caso do campo magnético, né? Que é aquela grandeza que a gente sempre chama de grandeza intermediária. Potencial, só que é um potencial de natureza vetorial, potencial vetor. Em certas situações pode-se definir potencial escalar, mas não vamos discutir isso nesse curso. Tá certo? E observe que sempre qualquer teoria inicia, né? Poxa vida. Com uma relação experimental, né? Então, uma relação que define força. Quem é que produz esse tipo de efeito que a gente está procurando, que é o efeito magnético, essencialmente, né? A gente define o conceito de força e daí define a grandeza de campo associada que, dada essa função campo, se obtém a força. Certo? É a mesma sequência, né? Daí vem um potencial, né? Ele mostra que esse campo pode ser obtido de um potencial, a gente vai ver de que forma. Né? E daí a gente já tem tudo que é necessário para definir as equações diferenciais que governam essa nova grandeza de campo, né? Que seriam, no caso, as equações de Maxwell para a magnetostática. Né? E, como sempre, formulação diferencial integral. E a gente vai ter, novamente, situações em que a gente pode, pela formulação integral, obter solução para problemas, né? Que a gente considera de alta simetria. E, continuando na mesma sequência, né, a gente define, entra com a matéria magnetizada, a gente vai conceituar dipolo magnético, né, certo? Vai ver que tem propriedades semelhantes ao dipolo elétrico, na construção da propriedade magnética da matéria. Depois a gente vai juntar vários dipolos, formar um material, vai conceituar a polarização magnética, que na realidade chama de magnetização, né? E vai conceituar aquelas grandezas equivalentes a cargas de polarização, aqui são correntes, certo? Né, de superfície e de volume. Né? Lá são cargas de polarização de superfície e de volume. Certo? Vamos conceituar alguns tipos de meios materiais e a gente vai concluir com as condições de contorno para as grandezas magnéticas. Né? Então, até o final do século XVIII, digamos assim, né? Se conhecia esse efeito magnético produzido entre materiais tipo ferro, né? Materiais magnéticos tradicionais que interagiam muito fortemente, né? Ímãs, certo? Só mais ou menos em 1820 é que Ørsted obteve uma evidência que esse efeito, um experimento em sala de aula, que esse efeito, na realidade, nada mais era do que inerente às correntes que existem nos átomos, correntes atômicas, né? Em efeito coletivo. Né, movimento de elétrons em torno dos átomos, dependendo de como os átomos interagem no sólido, esse movimento pode se tornar algo assim cooperativo, e esse efeito pode se tornar como se fosse uma corrente macroscópica. Né? Então, ele identificou que o efeito, na realidade, era produzido por fluxo de carga, corrente elétrica. Né? De que forma ele fez isso? Você tem aí um fio que passa uma corrente I. Né? Ele tinha uma bússola. Né? A bússola tem um... Já se sabia sobre isso. Né? Campo magnético da Terra, você tem bússola que orientava ao longo do polo, né? Da direção do campo. Tá certo? Então, isso aqui, na realidade, define uma direção de um tipo de campo, que é o campo magnético. Né? E, colocando próximo a bússola, ao fio de corrente, certo? Se você colocar a bússola, né? Aqui está a bússola, né? Aqui está a agulha, né? Ela roda nesse plano aqui. Se você colocar a bússola no mesmo plano, tá certo? Do jeito que está aqui, né? Não há deflexão da agulha, certo?
agulha fica sem deflexão, né? Mas se você botar, o que ele observou é que se você pega o fio e coloca a bússola desse jeito, certo? Se ela originalmente está assim, né, ela vai se orientar nessa direção aqui. Ou para cima ou para baixo, dependendo da natureza da corrente que está passando aqui, certo? Ou seja, a bússola em si, ela media um efeito magnético, certo? Em torno do fio de corrente, que era orientado no sentido da bússola, da agulhinha da bússola. Ou seja, nada mais natural do que definir essa você visualiza, né, na realidade, se você olhar as direções da agulhinha da bússola, você visualiza algo inerente a um efeito produzido por esse fio de corrente. Então, o que se conclui é que o efeito magnético que existia de interação entre magnetos, entre ímãs, nada mais era do que efeito produzido por corrente elétrica. Né? Certo? E, a partir daí, uma variedade de experimentos foi feita para determinar de que forma esse campo, esse efeito magnético, era associado a essa corrente. Né? Como na lei de Coulomb, a gente sempre começa com essa lei experimental. Certo? A gente não vai discutir os detalhes de todas as medidas experimentais que foram feitas para chegar à conclusão dessa expressão original para a força entre elementos de corrente. Né? Mas o fato é, se você tem dois circuitos portadores de corrente, eles interagem magneticamente, né? E existe uma forma de calcular essa força, sabendo se a configuração do circuito, certo? Né? De que forma a corrente flui, é possível calcular a força, digamos, do circuito 1, circuito 2, a força que o circuito 1 exerce sobre 2, e pelo princípio da ação-reação, eu posso calcular a força que o 2 exerce sobre 1, só invertendo o sinal. Né? Bom, então, esses fenômenos que a gente está discutindo, tá certo? Que são fenômenos chamados ditos magnéticos, né, são produzidos por correntes. A gente vai ver depois de onde vem essa corrente da matéria, tá certo? Como é que ela aparece, né? Como é que ela aparece coletivamente, como se fosse um circuito de verdade, né? Certo? Esse aqui está solto, não é assim mesmo. Vou botar um último bicho aqui. A gente está falando sobre campos estáticos, né? A gente está falando sobre magnetostática, certo? Então, vamos só conceituar de forma mais precisa, né? Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui. O que é magnetostática, né? Depois a gente vai falar sobre campos dinâmicos, né? Então, magnetostática, ela é conceituada... Bom, primeira coisa, a gente está falando genericamente que, de forma experimental, se observou que efeitos magnéticos são produzidos por correntes, certo? Circuitos. Que tipo de corrente produz a magnetostática, né? Bom, vamos olhar o princípio da conservação da carga em forma diferencial, que é divergente de J mais dρdt igual a zero, né? Certo? Derivou na aula anterior. Magnetostática é produzida no regime, digamos, DC, né? Corrente constante, certo? Ou seja, quando isso aqui é zero, certo? Ou seja, magnetostática é obtida quando o divergente de J igual a zero. O que quer dizer divergente de J igual a zero? Quer dizer que as linhas de corrente sempre são fechadas, certo? Então, todas as configurações de corrente que a gente vai analisar aqui, certo? Sempre estão no circuito fechado. Né? Certo? Claro que a gente vai falar de algumas idealizações, né? Um plano infinito, né? Mas é como se a corrente fosse lá embaixo, voltasse lá não sei por onde e voltasse de volta. Né? Sempre está fazendo circuitos fechados. Então, esse é o exemplo característico. Né? Dois circuitos fechados em que circulam corrente, por alguma razão, você conseguiu circular essas correntes em 1 e 2. Então, existe uma lei experimental que é a lei que origina, ou seja, que é resultado de vários experimentos, né, concebidos para determinar de que forma a geometria, tá certo, influencia, né, essa grandeza de campo. Então, o fato é que, se você pega um elemento de corrente desse circuito aqui, certo? Chamado de delta L'.
Então, a lei experimental que determina a força de 1 ou 2 pode ser quebrada entre a força entre um elemento delta L' desse circuito e um elemento DL desse outro circuito aqui, certo? Inclusive, eu tenho que corrigir essa figurinha aqui, mas tudo bem. É só inverter isso aqui, DL, né? Bom, como sempre, né, a localização do DL' quem é? X', né? E a de DL é X, né? Esses vetores vão bater na mesma origem, certo? Estou mostrando o término deles. Bom, aqui você tem um caminho fechado, certo? C1. Aqui você tem um caminho fechado C2. Então, a força que o circuito 1 exerce sobre o circuito 2, a gente está chamando de F12. C1, né? Sobre C2. dF12 é a força que C1 exerce sobre só o pedaço do elemento DL, só sobre a porção DL, né? Estou quebrando, certo? E, finalmente, a força só desse elemento sobre esse elemento aqui, desse elemento diferencial sobre esse, se a gente quebrar ainda mais, vai ser uma diferencial, né, associada a esse comprimentozinho que é delta disso aqui. É a força que delta L' exerce sobre DL. Certo? Então, experimentalmente, essa lei, tá certo? Dessa força entre elementos discretos, né? Que nem cargas pontiformes, é muito semelhante à lei de Coulomb em termos de variação com a distância. Essa força entre elementos diferenciais varia com o inverso do quadrado da distância, né? Então, essa força aqui se a gente fosse olhar, né, varia com 1 sobre o quadrado da distância. E é proporcional, bom, tanto ao comprimento diferencial, tá certo? Quanto à intensidade de corrente. Se a corrente for zero, não tem força, né? Então é proporcional aos produtos I DL, vou botar só escalarmente aqui, tá? Depois a gente bota vetorialmente, certo? E DL'. Então isso é muito parecido com a lei de Coulomb, certo? Força entre cargas pontiformes, né? Q1, dQ1, dQ2, se for o caso, ou Q1 vezes Q2 sobre o quadrado da distância, e tem, no caso do elétron, orientação radial, né? Certo? A forma vetorial dessa lei aqui é mais complicada, certo? Então, e essa direção e sentido, né? A força sobre esse elemento está no sentido do produto vetorial do vetor de diferença com delta L', certo? Né? Então, delta L', deixa eu ver, acho que eu escrevi errado aqui. Delta L' sobre DL. Então, essa força delta de dF12, vetorialmente, é isso aqui, né? A gente vai escrever. Bom, tem uma constante de proporcionalidade, certo? Que vem da análise das unidades físicas, né? A gente vai colocar aqui, certo? μ0 sobre 4π, né? Aparece um parâmetro idêntico ao parâmetro da permissividade elétrica. 1 sobre x menos x' ao quadrado, e aí aparece a parte mais complicada, né? Da força, tá certo? Ou seja, aí aparece I2dL, que está aqui, esse aqui é I2 e 1, né? Certo? I2dL, vetorial, e aparece esse outro parâmetro aqui, tá certo? É complicado em termos vetoriais, né? Em termos escalares dá para perceber a natureza da força. Vetorialmente é mais complicado, né? A gente já vai entender um pouco melhor essa complicação aqui, tá certo? Só vou escrever a expressão, né, da lei experimental. Então, isso aqui define a direção e sentido de um vetor, né? Isso aqui é um vetor unitário que vai do elemento 1 para o elemento 2, né? Então, vamos identificar, né?
Bom, o efeito do elemento ΔL', certo? Sobre esse circuito DL, né? Está na direção e sentido do vetor. Deixa eu isolar aqui separado, tá certo? Para poder ver, né? Vou botar o DL' assim, tá certo? Para ficar mais fácil. Né? A gente vai entender a semelhança, tá certo? E vamos botar que x2 menos x1 está assim, né? Digamos que seja esse vetor aqui, seja o vetor u igual a x menos x' sobre módulo, né? Então, a força magnética, tá certo, está no sentido ΔL' vetorial esse vetor, que é um vetor que entra no quadro. Né? Certo? Observe a semelhança do experimento de Ørsted. Né? Tem um fio, certo? E tem uma bússola que se orienta nesse sentido aqui ortogonal. Né? Olhando de cima, né? Aqui está ΔD. Se essa direção aqui fosse a direção da bússola, você mostraria essa grandeza que faz com que que a agulha se oriente nesse sentido, né? Que é exatamente o sentido que está aparecendo aqui, tá certo? Ou seja, isso dá a ideia de onde vem essa natureza de direção e sentido. Vem da questão da bússola. Né? O efeito, a influência desse elementozinho, ΔL', tá certo? Né? Está na direção e sentido dessa quantidade aqui, que depende dela, certo? Né? A força vai ter uma direção e sentido final, que a gente vai entender, mas o que eu estou querendo dizer é que o efeito magnético, tá certo? A influência está aqui. A direção e sentido dele está aqui, tá certo? Que é exatamente a direção e sentido da agulha da bússola. É assim que surgiu essa conceituação vetorial. Tá certo? E a força, se observa que é ortogonal, né? Tanto a essa influência que está aqui, que é essa direção dessa influência, quanto a direção do elementozinho de circuito. Tá certo? Então, seria essa expressão. E, se você quiser calcular, bom, qual é a força do circuito C1 todinho, tá certo? Sobre DL, bom, daí você vai integrar você vai deixar o DL fixo aqui, e integra essa função junto com essa, né? Isso aqui vem para cá, tá certo? Então, dF12 vai dar μ0 sobre 4π. Melhor fazer assim, para ficar mais fácil. I2 dl, vetorial a integral, tá certo? Que vai aparecer. Que essa integral é chamada da influência do circuito 1 todinho, tá certo? Chamada de B1. Tá? E B1 é essa influência, é o resultado integral do circuito 1. Tá? Vamos ver o que seria, tá certo? μ0 sobre 4π, ΔL' vetorial. Está faltando nenhum aqui, né? E um DL' vetorial x menos x' sobre x menos x' ao cubo. Então, essa integral no circuito 1, no caso, né? C1, certo? μ0 e 1 ΔL', produto vetorial com x menos x' sobre 4π módulo de x menos x' ao cubo. Essa grandeza que a gente acabou de definir, né, é denominada de densidade de fluxo magnético. Tá? Não é difícil saber a dimensão física, tá certo? Newton, né? Ampere, metro, daí você tem aí a definição dessa unidade física, mas em termos de unidades magnéticas, a unidade de B, que é a influência que o circuito C1 faz sobre DL, num ponto do espaço, é Weber por metro quadrado, que é a definição do Tesla, né? Tesla. Certo? E aí a gente pode correlacionar, bom,
não é muito importante a gente se preocupar, mas se vocês quiserem descobrir o que é o Tesla, é só olhar aqui, Newton por ampere metro. É o Tesla, certo? Não é metro quadrado, não. É dado por isso. Bom, a unidade que apareceu aqui, a gente precisa também falar, é chamada, é equivalente à permissividade elétrica, né? Estamos falando de coisas no vácuo, né? Esse misério aqui é a permeabilidade, né? Permeabilidade magnética do vácuo. Vale, né? Não vamos também discutir como é que chegou esse número, né? Isso aí é o sistema de unidades para você ter consistência entre todas as quantidades, no fim chega a um número, tá certo? De forma que mantenha essa consistência. Aqui vai dar 4 pi vezes 10 a menos 7 unidade de indutância por unidade de comprimento. Henry por metro, né? E também a gente pode inferir o que é o Henry da equação original, né? Você tem o campo em termos da força, tá certo? E vai inferindo aqui, né? Ou então da fórmula da força original, né? Newton, metro quadrado, certo? Por ampere quadrado, metro quadrado, né? Newton, metro quadrado. Porque tem um metro, aqui não tem dimensão, metro quadrado vem para cá, tá certo? Ampere ao quadrado, vai para baixo, metro quadrado. Se eu não esqueci nada, tá certo? Isso aqui vai dar Henry por metro, né? Você tem Newton por ampere quadrado. Está certo isso aqui? Não, deixa eu ver. Pode ser que fosse em Newton, que é metro quadrado, né? Metro quadrado cancela. Aqui não tem dimensão. E ampere quadrado, está certo. Então, Henry por metro, o Henry vai dar Newton metro, né? Que é torque, tá certo? Ou energia, né? Ou é torque ou energia, um ampere quadrado. Tá? Só para a gente ver aqui qual seria, né? Temos as unidades fundamentais, certo? Então, apareceu essa constante, né? Então, observe, então, voltando aqui, novamente, o campo B, certo? Esse efeito, a influência do circuito elétrico, é uma influência que tem a ver com o sentido, né? A direção e sentido desse campo é a direção e sentido da agulha magnética. Se você pegar um circuito, um fiozinho, vai ser exatamente essa orientação de sentido. Tá? Por causa desse produto vetorial aqui, né? É o elemento de corrente, produto vetorial com vetor de diferença de onde você está observando. Tá certo? Então, sempre vai dar a direção da agulhinha. A agulhinha sempre aponta na direção desse campo. Então, é mais fácil definir o campo na direção da agulha. Podia definir em outra direção, podia fazer outra definição, certo? Mas é mais fácil você visualizar olhando, peraí, a agulha está apontando para onde? Ah, aqui tem um campo nesse sentido. Essa é a ideia. Por isso que foi definido desse jeito, certo? Né? E aqui também tem uma lei de força, né? Observe, né? Você tem aqui um circuito, né? Um elementozinho aqui, IDL, né? Se o campo produzido por esse circuito, vamos falar assim, né? É B nesse ponto, né? Esse aqui tem um campo B. A força sobre esse elementozinho é dF igual a IDL vetorial B. A famosa fórmula, né, que vocês conhecem, BIL, né? F igual a BIL. O pessoal de cursinho faz essa analogia para nunca esquecer, né? F igual a BIL, certo? Mas aí você tem que olhar a posição, DL primeiro, depois o B, né? DL vetorial B, certo? Bom, e se eu quisesse terminar o cálculo, né, a força F12 que eu não calculei, só calculei um pedaço da força, né? Só calculou um pedacinho, né? Então, a força total é integrando agora no elemento C2, daí você tem a força final, certo? F12, pode fazer assim, né? Integral sobre C2, I2, DL, vetorial B. Ou seja, pode fazer em duas partes, né? Calcula o campo do circuito 1, em cada ponto do circuito, depois integra. Você tem o resultado final. Certo? Então, a nossa tarefa aqui
é começar a determinar campos de configurações de circuitos, né? Configurações simples, né? Quanto mais complicado, mais difícil o cálculo, né? Mas, em princípio, essa é toda a teoria, tá certo? Para descrever a magnetostática. É essa a lei da força e a lei do campo. Como é que se calcula a força e como é que se calcula o campo do circuito, certo? Né? Mas aí, essa lei fundamental é que nem a lei de Coulomb, né? Ela tem consequências, certo? Né? A gente tem que, então, adquirir familiaridade com o campo de algumas configurações e ver daqui a pouco que tipo de consequências nós temos para esse campo, né? Então, eu vou calcular algumas coisas aqui. Primeiro, o caso do fio de corrente, né? Um exemplozinho. Então, como lá no caso eletrostático, tem qualquer circuito, de qualquer formato, em que circula uma corrente I, né? Se eu ficar muito próximo do fio, eu posso fazer uma aproximação meio exagerada, dizendo que esse fio é muito longo, ou praticamente infinito. E aí eu tenho uma ideia de quanto é que é o campo próximo de um fio, certo? Uma linha de transmissão dessa, né? Você está perto da linha, tem uma ideia de quanto é o campo magnético, certo? Dá para ter essa ideia por essa formulazinha, certo? Então, você tem essa situação aí. Eu vou economizar aqui alguns quadros, né? Já usando a figurinha aqui, tá certo? Né? Você tem um fio infinito, e aí a gente vai calcular o efeito magnético, ou seja, o nome do campo é vetor densidade de fluxo magnético, também chamado de vetor B, né? Densidade de fluxo, né? Ele não é o campo magnético ainda que vai ser definido. Também chamado de vetor indução magnética, que tem a ver com a lei de Faraday, que a gente vai falar no capítulo 6. Certo? E também aqui, para simplificar as coisas no vácuo, a gente pode eliminar aquela constante μ0 se eu definir, certo? B sempre tem um μ0, né? Um fator μ0 por enquanto, tá certo? Que nem o campo E tinha o fator ε0 embaixo, o B tem o μ0 em cima. Né? Então, se a gente definir um novo campo temporariamente no vácuo, né? Uma definição só no vácuo, μ0 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa é o que a gente chama de vetor campo magnético. Então, se vocês olharem a expressão da expressão para o campo B, eita, está meio doido aqui. Certo? Então, o B é esse aqui tudinho, né? O H é só essa parte aqui, certo? Tá? Então, a unidade de H seria ampere. Aqui tem 1 sobre metro quadrado, porque uma dimensão não corresponde. Então, ampere metro, né? Ampere metro por metro quadrado, que dá unidade de H, ampere por metro, né? Campo B em terra ou Weber por metro quadrado, campo H em ampere por metro, certo? Tá? Então, a gente pode calcular B, no fundo está calculando H, a calcular H, basta multiplicar por μ0, você tem um B. Né? Então, você tem esse novo vetor também já definido agora, né? No vácuo. Bom, muito bem, então vamos calcular o campo de um fio infinito. Então, o que nós temos aí? Né? Suponha que você tem um fio infinitamente extenso, circula uma corrente I. Então, como eu falei para vocês, né? Esse aqui é um circuito fechado, em que eu estou calculando um campo muito próximo. Daí eu estou usando essa aproximação, né? Essa idealização que o fio é muito longo, é infinitamente longo. Né? Sendo infinitamente longo, a origem, o plano XY, né? O plano Z igual a zero, pode ser colocado em qualquer lugar. Né? Então, vamos colocar ele aqui no meio. Tá? Quer dizer, que sempre tem metade para cima e metade para baixo do fio. Então, vou calcular o campo B num ponto a uma distância R, né?
devido à geometria, vai ser mais simples calcular em cilíndrica, né? Certo? Então, se vocês olharem a integral, né? Você vai ter IDL, isso aqui é o DL, né? Linha. Observe que DL' é variável, né? DL' é um elemento de corrente do circuito. Vetorial X, que é a posição onde você está, certo? Que é aqui. Menos X', a localização do elemento DL', né? Aqui, certo? E daí o resto, né? 4πx menos x' ao cubo. Né? Você faz o produto vetorial AZ, produto vetorial com AZ dá zero, são colineares. AZ com AR, né? Dá um vetor ortogonal, que é o Φ, né? Certo? AZ com AR dá Φ, AZ com AZ dá zero, então você vai ter DZ', I está aqui, Mi0, 4π, DZ', R a Φ, 4π, daí o módulo desse vetor é fácil, né? R2 mais Z2, elevado ao meio, elevado ao cubo, dá 3 meios. Certo? Essa é uma integral semelhante àquela que a gente fez para o fio de carga, mesma coisa. Existe diferença. Observe que, nesse exemplo, o Aφ é um vetor constante, tá certo? Ele está apontando aqui, no caso, nesse sentido, o dB desse elemento está assim, né? Totalmente assim, tá certo? Então, onde quer que eu esteja, eu sempre tenho o resultado nesse sentido. Então, é um vetor fixo, porque o vetor radial também é fixo, o AR, porque esses vetores dependem de φ, mas φ está fixo, certo? Então, eles são vetores constantes, né? Eu estou falando disso porque em algumas situações tem que tomar cuidado. Quem é que é vetor variável e quem é que é vetor constante? Aqui, nesse caso, o Φ é fixo. E daí você tem... esse aqui não apaga não, né? Não apaga, deixa eu apagar aqui. Posso fazer isso? Posso. Fica mais fácil. Então, esses vetores saem da integral. Ele fica com uma integral simples em que você usa aquela mudança de variáveis Z' igual a R tangente de um ângulo Z' igual a R tangente de alfa. Daí dZ' fica R secante ao quadrado. R2 mais Z' ao quadrado, né? Vai dar o quê? Z' evidência. Aliás, substitui, vai ficar R ao quadrado. 1 mais 3 ao quadrado dá secante ao quadrado de alfa. Então, o que vai dar? Em cima dá secante ao quadrado, embaixo secante ao quadrado 3 meios, que dá secante ao cubo. Então, vai dar 1 sobre secante de alfa, que é cosseno. Observe que a secante é sempre positiva, tá? Se vocês olharem aqui, Z negativo, né? Alfa vai ser negativo, digamos assim, né? Tangente de alfa. Z positivo, alfa vai ser positivo. Mas só que a secante tem a ver com cosseno. Cosseno de menos alfa, cosseno de alfa, a mesma coisa, certo? Então, não tem problema nenhum extrair raiz quadrada, dá isso mesmo, né? Então, se for fazer aí, deixa eu ver. Bom, já foi feito aqui, né? Se fizer essa conta aí, integral de cosseno de alfa, né? Se vocês observarem, né? Alfa varia de quanto, né? Menos π sobre 2, Z' igual a menos infinito, até π sobre 2 é igual a infinito. Então, dá seno, né? Seno de π sobre 2 dá 1, seno de menos π sobre 2 dá menos 1, que dá 2. Resultado, certo? Bom, se vocês calcularem direitinho lá, vai dar esse resultado aí. Ou seja, B igual a 0I sobre 2πr, HA é igual a I sobre 2πr, né? A φ
ampere por metro. Né? Então, o que nós temos aí? Né? A configuração de linhas de campo é algo assim, né? O fio infinito tem em torno dele essas linhas circunferenciais, né? Porque são no sentido do vetor azimutal. Por que ele foi aqui para cima, rapaz? No sentido do vetor azimutal afim, né? E aí explica a observação de Ørsted, né? Ou seja, ele botou a agulha magnética, tá certo? De forma que ela se orientava realmente no sentido do campo. Se ele botasse a agulha assim, certo? Né? Observe que tem uma parede aqui no plano, tá? Então a agulha não pode virar para lá, né? Fica parada, não pode. Onde você colocar, ela vai tentar virar para lá, mas não pode porque tem o fundo da bússola não deixa a agulha virar, por isso que ela não se orientava. Quando ele botou no plano, ele realmente consegue observar, né, o efeito, né? Visualmente, ele já vê o campo, né, como sendo o campo da orientação da agulhinha magnética. Né? Bom, e com isso a gente pode determinar força entre fios também, né? Se você tem aí dois fios paralelos, né? Infinitamente longos, posso calcular a força só sobre esse elementozinho aqui de comprimento, digamos, dz, né? A força sobre esse, tá certo, que está mais ou menos centrado aqui nesse ponto. Deixa eu mudar essa cor aqui, peraí. Deixa eu mudar essa cor aqui para uma cor que a gente possa ver. Deixa eu usar isso aqui, melhor, né? Usar uma cor escura, cadê? Né? Então, a força nesse ponto vai ser igual a força nesse ponto, porque o campo é sempre, não depende de z, né? Então, um elemento aqui de comprimento dz, vai sofrer a mesma força que o elemento localizado aqui, tá certo? Então, o que eu preciso? É o campo 1, né? A força nesse elemento, chamado de df, né? É igual a I2 dz a z, né? Que é o dl, certo? Esse dl aqui, né? Vetorial B1. Né? Você tem a força por unidade de comprimento, na realidade. Bom, B1 é μ0 e 1, né? Você vai dar μ0 e 1. Vou botar mais embaixo aqui. df dz vai ser μ0 e 1. Daí vem o campo 2, né? Que é I2 sobre 2πr, que é a distância, 2πd. dl, que é dz, que é az, né? O dz já está aqui embaixo. Vetorial, esse vetor que é menos ax, no caso aqui, tá certo? Especificamente nesse caso aí, dá menos ax. Az com ax dá AY, né? Então vai dar, botar do lado de cá, df dz é menos μ0 e 1.
I2 sobre 2πd AX, certo? Né? E aí dá o sentido da força, se é repulsiva ou se é atrativa, ok? Então, a X está para o lado de lá, né? Acho que está errado aqui, né? A Z, não é a X, né? A Z com a X dá a Y, certo? Desculpe. A Y, né? Dá a Y. Então, Ctrl Z. Isso, melhor. A Y menos a Y, né? A Z com a X dá a Y, né? Menos a Y. Então, a força, certo? Se os sentidos de corrente são iguais, são os mesmos, né? Fios paralelos, correntes paralelas, no mesmo sentido, existe uma força de atração, né? Se tem sentidos opostos de corrente, força de repulsão. Porque senão é negativo, né? A força no sentido para cá, se for mesmo sentido, então é isso aqui, né? E repulsiva se for assim, né? Certo? Isso aqui tem uma consequência interessante, né? Se você for numa linha de transmissão, certo? Vou fazer esse desenho aqui mesmo. A corrente varia senoidalmente com o tempo, né? Ômega é 60 Hz, certo? Mais ou menos, né? Ou 50 Hz, depende, certo? Então, você tem duas linhas de transmissão próximas, né? Que você tem, às vezes, as linhas de transmissão. O que acontece? Elas ficam fazendo o quê? A força vai com I1 vezes I2, né? Digamos que tem o mesmo modo, isso aqui é seno de ômega t, ou mais φ, mas vamos botar assim em fase, tá certo? Então fica seno o quê? O quadrado de ômega t. Então essas linhas ficam fazendo o quê? Vibrando, certo? Na frequência 2 ômega, porque seno ao quadrado, né? Se você decompõe em série de Fourier, tem a componente 2 ômega, certo? Então você tem a componente 2 ômega de força, certo? Você pode fica aquele, né, aquela vibração da linha de transmissão exatamente por causa dessa força de interação, que vai com o quadrado da corrente, né, que vai com o dobro da frequência, né, do fio lá, certo? Bom, existem idealizações, né? Situações em que o volume... Observe que a gente está falando aí, né, de uma corrente que circula num fio, né? Certo? Ora, se você tem um condutor com uma seção transversal extensa, né, a corrente pode estar distribuída na densidade de corrente, né? Certo? Então, se você tem volume de corrente, né, o elemento aqui agora vai ser o elemento de volume, né? Certo? E o elemento que a gente conhece localmente é densidade de corrente, certo? Né? Então, se você tem um fiozinho, vamos pegar um fiozinho diferencial, né? Certo? Então, aqui está a seção transversal do fio chamada de ΔS, tá certo? E o comprimento é chamado de DL, né? Então, o elemento que aparece lá na lei do campo, né, na fórmula para o campo, na verdade, essa expressão para o campo que a gente derivou, né, também é chamada, não falou nisso, certo? Essa expressão original como é que eu mexo nesse negócio aqui? Ah, tem apagador aqui. Tem apagador aqui, não sabia. Posso apagar isso aqui, né? Meio demorado, mas posso apagar. Tudo bem. Isso aqui também é chamado da lei de Biot-Savart, né? É a fórmula de Biot-Savart para a obtenção do campo de uma distribuição de corrente, certo? Então,
Então, o elemento que aparece na lei de Biot-Savart para um fio de corrente é IDL, né? Esse é o elemento fundamental. Se um desses dois for zero, não tem efeito nenhum. Ou DL igual a zero ou igual a zero, não tem efeito. Você mata o efeito. Então, é IDL que é importante. Bom, como é que seria no caso de um volume, né? Em que você tem volume distribuído, corrente distribuída no volume, né? Quem define a corrente agora é a densidade de corrente, tem um elemento de volume dV. Bom, então quem aparece lá é IDL, eu orientei o DL no sentido de J, tá certo? Então, DL é paralelo a J, né? Vetor, certo? Então, IDL aqui seria J delta S DL, né? A natureza vetorial saiu do elemento de corrente para a densidade de corrente, porque eles são colineares. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é, quando você tem imagine várias espiras de corrente, né, formando um volume de corrente, né? Então, o que você tem que fazer é pegar a IDL e substituir por JdV. Então, a lei de Biot-Savart para um volume de corrente se transforma em campo B de uma distribuição volumétrica, né? J no ponto x', produto vetorial, sobre 4π, módulo ao cubo. Então, essa é a generalização, né? Essa é a lei de Biot-Savart generalizada, né? Qualquer que seja a distribuição, se ela for um filamento, transforma de volta JdV para IDL, né? Ok? Bom, então, volume de corrente, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. E nós temos também a possibilidade, né, em algumas situações, de ter... Esse aqui é o nosso volume de corrente, né? Certo? Então, quem define volume é o elemento de volume e a densidade de corrente. Ora, e se você tiver folhas de corrente, superfície de corrente, né? Então, vamos avaliar, certo? Qual é o elemento que vai ficar no lugar do JdV, né? Então, superfície de corrente. Como vocês observam na figura, superfície S, né? Então, o elemento de superfície é ds', né? Vai ter que ter um tipo de corrente de superfície, né? Como é que seria, né, essa corrente? Então, vamos ver. Então, observe aqui nossa superfície com uma certa espessura, né? Para a gente poder entender direito, certo? Então, o que nós temos? JdV é o elemento fundamental, né? JdV, certo? Aqui está a seção atravessada, o J está atravessando essa seção transversal. Aqui está a área, né? Chamada de ds, certo? E aqui está a espessura, tá certo? Bem pequenininha, chamada de T, né? Tá? Então, o dV está aqui, dV é ds vezes T, certo? Então, fica J, ds, ou melhor, faz assim, JT, ds. Então, a quantidade que aparece seria isso. Quando essa espessura é muito pequena, seria o limite de quando T tende a zero, de JT ds, né? O que vai dar isso, né? Bom, no limite, isso aqui converge, né, para alguma coisa que é uma densidade de corrente superficial, que é colinear com J, certo? Então, isso aqui vai dar uma densidade de corrente superficial, chamamos de K. Tá? Então, o que você faz? Vê o fluxo de corrente, define essa vetor de densidade de corrente de superfície. Tá? Se J é medido em ampere por metro quadrado, o K vai ser, por sua vez, ampere por metro.
certo? Ok? Então, o que aparece na lei de Biot-Savart agora vai ser a corrente de superfície, né? JdV vai virar KdS, o vetor está em cima do vetor densidade. Então, B vai ser, para uma casa de uma superfície, né? ds' ou d sigma', vou manter ds' para ficar igual ao livro, K vetorial, x menos x', sobre, tem uma zero aqui, né? 0, 4π ao cubo. Né? Então, observem um detalhe, eu vou reforçar um pouco mais esse conceito, porque as pessoas se confundem um pouco nessa questão de definição de corrente de superfície. Né? Deixa eu elaborar um pouco mais aqui, tá certo? Como é que a gente calcula as coisas, né? Suponha que eu tenha, olhando de cima, né? Um plano, certo? E que a corrente flua, né, nesse sentido aqui, certo? No plano. Tem uma superfície, a corrente está fluindo, né, dessa forma. Já vamos fazer um exemplo desse, só quero falar um pouco antes, de um pouco mais de detalhe sobre a densidade de corrente de superfície para poder vocês entenderem bem, certo? Ok? Suponha que eu cortasse esse plano e perguntar, bom, se eu cortar esse plano, certo? Ao longo de um corte qualquer, como é que eu calcularia a corrente que atravessa esse corte, né? Eu vou fazer um corte aqui, meio irregular, tá certo? Segundo um caminho C, né? Entre A e B. Né? Em cada ponto do corte, a normal ao caminho tem um elemento tangencial, mas tem um elemento normal também, né? Vou chamar isso aqui de N, tá certo? Ok? Então, vamos olhar direito essa extensão transversal cortada só entre esses dois segmentos. Isso aqui dá algo assim, né? Mais ou menos. Algo assim, tá certo? Eu estou mostrando um pouquinho a seção transversal aí do corte, tá? Certo? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e aqui é a normal. Ficou muito bom aqui, né? Deixa eu botar só mais ou menos. Aqui está normal, né? Aqui está a seção transversal dessa folha de espessura T. Novamente, vamos voltar à espessura T, certo? Para saber, bom, qual é a corrente que cruza esse segmento de A até B, né? Como é que eu faria isso? Bom, eu pegaria a densidade de corrente, pegaria a área transversal, tá certo? Tem aqui um DL, né? E um T, que está aqui, tá certo? E calcularia DI de A até B é J, voltando à densidade de corrente volumétrica, né? Produto escalar com quem? Com a área, né? DLT, N, certo? E calcularia, bom, como T é mais ou menos fixo e constante, calcularia a corrente de A até B, que no fundo seria integral nesse caminho C que eu falei, tá certo? Esse caminho C, só que o elemento vetorial é anormal só, certo? Então, e a B seria integral de A até B, chamar de C, esse caminho orientado de A até B, tá certo? De JT, certo? Escalar N, DL, né? Tá certo? Isso aqui é a nossa densidade de corrente superficial, K. Então, essa é a receita para se calcular a corrente que atravessa o segmento definido por uma curva C. Qual é a regra? Calcule a integral de linha dessa quantidade aqui, certo? Projeção do K na direção normal ao segmento C. Tá? Então, se eu for calcular, agora, esquecendo o J e falando em K, certo? Vou pegar K, calcular a integral de linha de A até B, de quem? De K, certo? Que é esse vetor aqui, tá certo?
Deixa eu botar em outra cor, fica melhor. Por azar, deixa eu pegar um outro N aqui, tá certo? Para ficar mais inclinado, para poder ver melhor. Deixa eu pegar aqui. Assim. Azul não, vou pegar branco. Aqui está normal, certo? Nesse caso aqui. E nesse ponto você tem o K, né? O K está na direção da linha de corrente aqui, né? Então, o que você calcula? Uma integral de linha é meio estranha, né? Diferente da tradicional, certo? Que é a integral do produto escalar de K com a normal ao caminho, integral de linha nesse caminho. É assim que calcula, certo? Mas de onde vem isso? Vem da definição, integral de JdV, aliás, JdS, né? Que dá a corrente, certo? Então, para vocês poderem fixar esse conceito. Como é que, quando eu tiver corrente de superfície, eu preciso calcular a corrente entre dois segmentos, entre dois pontos? Como é que eu calculo? Bom, a integral de linha da projeção da normal ao segmento, né, cumulativamente, integral de linha, certo? Bom, então, a gente derivou a lei de Biot-Savart, então, para a superfície de corrente. Vamos agora calcular, certo? Uma situação nova dessa, né? Ou seja, aqui a lei de Biot-Savart para superfície de corrente, né? Certo? Então, vamos calcular, certo? Eu posso apagar tudo, né? O exemplo aqui. Plano infinito de corrente, certo? Mais uma idealização, né? Por exemplo, eu posso ter uma espira, né? Uma espira não, um solenoide, né? Deixa eu... Isso aqui pode ser visto se essas espiras estiverem muito próximas, né? A corrente entra aqui e sai aqui, certo? Tem uma bobina, né? Um indutorzinho, certo? Se isso aqui estiver muito junto, né? Ó, bicho. Se essas espiras estiverem muito próximas, né? Você tem aí mais ou menos quase, né? Um cilindro em que você tem corrente de superfície, certo? Né? Imagina, né? Bem próximo, tão próximo que vira uma coisa contínua, você tem uma superfície corrente. Então, se eu estou nessa superfície corrente, eu estou muito próximo aqui da superfície do cilindro, tão próximo como você queira imaginar, então é como se essa curvatura fosse muito grande em relação à minha distância à superfície, né? Então, eu posso imaginar que isso aqui, na realidade, é um planozinho, tá certo? E olhar assim para esse plano, muito próximo dele, quem é a corrente, quem é o campo, quem é o efeito magnético, né? Então, a gente pode idealizar, ou seja, qualquer coisa superficial, você tem corrente superficial muito próximo dela, você vai ter essa idealização, né? Certo? Então, nós temos aí um plano de corrente no vácuo, definido pela densidade de corrente K, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? Como é que calcularia a corrente entre dois segmentos, entre A e B. Aqui está a regra, qual seria, né? Bom, mas o que eu posso fazer? Tem duas formas, né? Eu posso imaginar esse fio, né? Esse plano como sendo composto de vários fios infinitos, justapostos, né? Ou seja, como se eu tivesse essa situação aqui, né? Vários fios juntos, certo? Formando, né? Um plano infinito de corrente, né? Corrente saindo do quadro. E posso calcular o campo de um fio e somar o campo dos fios num determinado ponto. Observe que eu boto a minha origem onde eu quiser, né? Porque isso aqui tem simetria de translação, certo? Então, eu boto ali em qualquer lugar e calculo o campo no ponto do espaço que pode ser no eixo Z, sempre, né? Onde eu colocar, eu boto sempre no eixo Z, certo?
Posso fazer isso, né? Calculo o campo de cada fio. Eu vou fazer diferente, eu vou usar a densidade corrente, tá certo? Aqui no exemplo do livro, nós temos, usando o conceito do campo já de um fio, já conhecido, a gente vai fazer diferente. Vamos calcular usando a fórmula original, tá certo? Ou seja, a fórmula original da lei de Biot-Savart é essa aqui, ó, B é igual a integral de ds', né? Linha porque é o elemento que você varre a distribuição. K, nesse ponto, vou omitir aqui o argumento, produto vetorial com x menos x'. Vamos tirar o B e calcular H, porque a gente fica esquecendo o M0, né? Então bota H aqui, tá certo? O H é feito exatamente para isso. Quando você esquecer o M0, vira campo magnético aqui, né? K vetor x menos x' sobre 4π módulo ao cubo. Certo? E vamos usar, ou seja, precisa definir x, z a z, está aqui na figura, x. Só que x' agora, né, vamos fazer aqui separadamente, não é essa posição não, tá? X' é um ponto no plano, certo? Então, vamos olhar de cima o plano, né? Pegar um pedacinho dele, centrado em torno do eixo z, que está aqui. Aqui está x, aqui está y, né? Aqui está um ponto, certo? Então, você tem aí, em princípio, eu vou chamar de R, né, a distância, e chamar de φ esse ângulo, certo? Pode ser assim também, ou pode ser simplesmente, o x pode ser R a R, se você quiser, ou pode ser, aliás, o x', né? R' a R', né? Ou, se você quiser, x' a x mais y' a y, né? O elemento de área é um retângulozinho aqui, certo? ds' é quem? dx', dy', certo? E o vetor K é um vetor que está nesse sentido. Nesse caso, a corrente é uniformemente distribuída, é um K0, no sentido do vetor AX. Então, tem todos os elementos da integral, vamos calcular, ou seja, eu tenho... cadê a fórmula? Aqui em cima, em algum lugar. Está aqui, né? Tem o K, tá certo? Tem o X, tem o x'. M0 a gente está omitindo, está usando campo magnético. Então, você vai ter, vamos lá, H, 1 sobre 4π, integral dupla, né? dx dy. Então, tem duas integrais, né? Menos infinito a mais infinito. K é K0 a x. Vetorial x, que é z a z, né? No eixo z. Menos x', tá certo? E daí você tem um vetor de diferença módulo ao cubo, né? Esses vetores são mutuamente ortogonais. Isso aqui vai dar x' ao quadrado elevado ao meio, elevado ao cubo, dá 3 meios. Né? Foda. Para todo semestre, essa musiquinha é gravada nesse curso, sabia? Acho que tem alguns anos já de gravação de música do sindicato da UFPE. Certo? Ou seja, a reivindicação é trabalhar menos. É impressionante. E não ter responsabilidade. Precisa bater ponto também. Espera um pouquinho, a gente recomeça. Vamos ver o tempo que leva, né? Mais ou menos, certo? 27, 26. Que ele não volte, né?
É com esse fundo musical até que dá para falar, né? Mas música ambiente, digamos assim, dá para a gente conversar. Então fica lá, 1 sobre 4π, né? Vou botar as coisas lá de fora aqui, tá certo? Deixa eu botar aqui. Mas zero não tem mais, né? É K0 sobre 4π. Aí fica o integral duplo, né? E vai ficar... Bom, AX vetor AX dá zero, né? AX com AZ dá AY, menos, né? AX com AY dá AZ. Então vai ficar AX com AZ dá AY menos ZAY, certo? E aqui você tem AX com AY, né? Dá AZ, Y', né? AZ com menos AZ menos AZ, né? Então, AX devido a AZ dá menos Y', né? E aqui fica esse denominador, certo? Bom, aí uma integral aqui a gente não precisa nem calcular. Essa integral aqui dessa função na coordenada y, né? Trata-se de uma função, tá certo? Y sobre y mais sobre y2, né? É algo assim, né? Y' sobre, olhando o resto, isso aqui é x', né? Aqui é y' sobre y' ao quadrado, mais um parâmetro chamado de um beta ao quadrado, certo? O resto, né? X e z. Na integral em y, é isso que a gente tem que fazer, tá certo? Integral de menos infinito, mais infinito, isso aqui elevado a 3 meios, né? Essa é uma função ímpar, certo? Ela é zero na origem, muda de sinal, tá certo? E em y muito grande, em módulo, né? Ela vale zero, certo? Y sobre y3, dá 1 sobre y2. Então ela faz algo assim, tá certo? Tem que ter um mínimo em algum lugar e um máximo, né? Para poder voltar para zero. Porque ela é zero aqui, zero lá, tem que ter um máximo em algum lugar, certo? Então é uma função ímpar. A integral dela vai dar zero. Certo? Então essa integral aqui dá zero. É uma função ímpar. Então sobra só a função, esse termo aqui não depende das coordenadas, fica o integral. Já se define, então, a direção em sentido do vetor h, né, ou b. Vai ficar h igual a menos K0, AY, K0z, no caso, né? AY, K0z, AY sobre 4π, integral dupla, tá certo? Né? Dx', dy' sobre três meios, né? E aí vem o grande truque de resolver essa integral, né? Isso aqui é o elemento de área, isso aqui é uma variável só se você usar a coordenada cilíndrica, né? R', dr', dφ', elemento de área. Isso aqui é R' ao quadrado. Fica fácil a integral, né? Pode calcular também, dá para calcular, dá mais trabalho, tá certo? Se for fazer. E aí os limites passam a ser R de 0 a infinito e φ de 0 a 2π. Né? Então você tem menos K0z AY sobre 4π, da integral de 0 a 2π dφ', 0 a infinito, e aí você tem, agora que isso aqui não depende do ângulo, né? Já dá 2π diretos.
fica essa integral que é fácil, né? Se chama isso aqui de U, certo? E o du sobre 2 é R' dr'. Os limites de integração, né? U varia de Z2, que quando R igual a 0, até infinito, quando R de infinito. Vou botar para cima aqui que fica mais fácil. Então vai ficar menos K0 Z sobre 2 a Y, integral de Z2 a infinito, de U elevado a menos 3 meios, du sobre 2, né? Certo? E essa integral aqui dá U elevado a menos 1 meio vezes menos 2. Mas aí eu inverto os limites, eu fico com o sinal positivo. Vai ficar menos K0, Z sobre 2 a Y. Né? U elevado a menos 1 meio vezes menos 2, daí eu inverto os limites. Então, esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, tá certo? Vai ter um 2 que vai aparecer, vai ficar U elevado a menos 1 meio, invertendo os limites, vai dar de infinito até Z2. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Bom, isso é 1 sobre raiz de U, né? Quando U é muito grande, dá 0, certo? Quando vale Z2, dá o quê, né? 1 sobre raiz de quem? Z2. Sempre tem que tomar muito cuidado, né, com esses cálculos, tá certo? As coisas são todas positivas, né? Tem que tirar a raiz de forma que ela dê positivo, certo? Então, a raiz de Z2 tem que dar módulo de Z. Então, isso aqui vai dar menos K0 sobre 2, Z sobre módulo a Y. Certo? Então, esse é o campo final, né? H, está aqui separado, bem grande, menos K0 sobre 2, daí tem um vetor que depende de onde você está. Ou você está de um lado do plano ou do outro, né? Então, deixa eu botar aqui assim. O plano está aqui. Do lado de cima, o campo é constante, né? Isso aqui vira 1. E o campo está sempre para cá. Aqui estão as correntes, né? Que você tem vários fios fazendo assim, né? Coletivamente dá uma constante, tá certo? O efeito, né? Embaixo, por outro lado, Z sobre módulo de Z vai dar menos 1. Então, vai mudar o sinal. O campo agora fica para cá. Certo? Precisamente correto, né? Não tem... Tudo consistente, né? Certo? O campo é constante, né? Até no infinito existe campo, né? Que é uma idealização, né? Se você for muito longe do plano, ainda tem campo, que é o mesmo valor bem próximo do campo, né? Então, isso é uma idealização. O resultado se aplica a situações de superfícies curvas, desde que você esteja muito próximo. O campo é mais ou menos da ordem da metade da densidade corrente. Certo? E está sempre orientado, né? No sentido que vem pela regra da mão direita, certo? Tá? Corrente, direção do campo. Tá? Queria fazer só um comentário, né? No caso real, né? Esse campo, esse plano, na realidade, tem uma espessura, tá certo? Vou pegar um pedaço dele aqui, exagerado, né? Aqui é o meio dele. Opa. Fez um quadrado ali, foi? O que é esse aqui? O que ele fez, não? Ilusão de ótica. Ah. Tá, então aqui é o meio do plano. O plano não tem uma espessura qualquer, tá certo? Então, o que quer dizer é o seguinte, o campo de um lado, realmente, se você fosse calcular para uma corrente distribuída no volume, com a densidade J constante, né? Fosse avaliar direitinho o campo, aqui o eixo Z, aqui o eixo Y, né? O que acontecia é, se você calcular mesmo, usando a lei de Biot-Savart,
você vai mostrar que o campo aponta para um sentido do lado de cá, constante, e aponta embaixo, né, para outro sentido, constante. E dentro, né, isso aqui é constante, né, chega até aqui. Quando chegar aqui, tá certo? Ele vai variar linearmente até mudar de sentido para o outro lado. Tá? Certo? Então, o campo aqui vai fazer isso. Chega aqui bem no meio da zero, daí muda de sentido. Até chegar do outro lado, daí continua constante. Se eu olhasse essa função, né? Olhando assim, né? Como função de z, certo? Vou fazer um gráfico maluco aqui, ao contrário, né? H, certo? Função de z, né? Então, H ele é constante, muda de sinal, daí vem para cá. Né? Se você começa a reduzir a espessura, tá certo? O que acontece? Isso aqui começa a ficar mais... A variação é mais abrupta, né? Se começar a largura, né? Isso aqui é a largura, tá certo? T, do plano, né? Virar uma camada. Quanto mais estreito o negócio, então, você de repente tem um salto aqui. Né? Certo? Vem abruptamente muda de sinal, mas é porque existe a transição contínua lá no meio do plano. Certo? Né? Então, você tem isso aqui, né? E vai fazendo isso. Né? Até você chegar nesse ponto aqui, que é o plano de espessura zero. Né? Certo? Muito bem. Bom, vou falar aqui rapidamente sobre... a gente não vai usar muito isso, a gente só vai elucidar, tá certo? Como... vai usar em algumas situações, mas é uma propriedade fundamental do campo B, pode ser obtida a partir da sua grandeza intermediária, né? Potencial vetor magnético. Bom, eu vou só passar rapidamente essas demonstrações, só para vocês. A gente vai usar algumas propriedades, né? Eita, gota. Não vai congelar meu negócio, não, bicho, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu sair dele, certo? Para ele não voltou ainda, né? Deixa eu forçar a parada dele aqui. Vou abrir de novo. Cadê? Como é que tá, rapaz? Deixa eu ir no livro. Peraí. Vou abrir de novo aqui. Estou abrindo o negócio sem querer aqui. Peraí. Achei aqui. Ah, não, peraí. Deixa eu abrir aqui. Por que está tão difícil achar esse livro? Capítulo 5, né? Estava aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, estamos falando sobre potencial vetor magnético. Vamos olhar a expressão original, né? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Então, a gente tem sempre aquela... isso aqui a gente pode mostrar que é obtido de uma operação vetorial sobre outro vetor. Né? Para fazer isso, né, esse outro vetor é que é chamado potencial vetor magnético. Né? A gente sempre tem esse elemento aqui que é conhecido, né? Vetor de diferença sobre módulo ao cubo, que isso aqui geralmente é ou gradiente
da função inversa com sinal trocado, menos, né? Se for com relação à variável x, ou mais se for com relação à variável x'. É fácil saber disso, por quê, né? X', chamar a distância U, vetor unitário U, né? Gradiente de 1 sobre U, né? Menos derivada em relação a U, 1 sobre U. Da derivada é menos AU, DDU, da função inversa, né? DDU de 1 sobre U, né? Se fosse R, né? Poderia ser R. Eu estou botando U. Eu vou botar R para ficar mais fácil de te entender, né? Vou fazer assim que é melhor, talvez. Vou botar R, certo? Mais fácil. 1 sobre R, né? Menos AR, derivada em relação a R de 1 sobre R, né? Derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R2, né? Isso aqui vai dar AR sobre R2. Ora, se R é módulo de x menos x', né? Isso aqui está errado, né? Menos AR, né? AR, DDR de menos 1 sobre R2. Isso aqui dá menos, né? Menos AR sobre R2. Então, se é isso aqui, tá certo? Né? Gradiente de 1 sobre x menos x' é menos o AR é o vetor diferença sobre o módulo, então vai dar menos x menos x' sobre módulo ao cubo. Se eu inverter essa posição, se eu calculasse a derivada, se eu olhasse dessa forma assim, ó, AR', né? Mesma coisa, certo? Dá 1 sobre módulo ao quadrado, vetor unitário, menos, né? Nabla linha, né? De 1 sobre x menos x'. Aliás, se fosse com relação à variável linha, né? É só mudar o sentido aqui, vai dar x menos x' sobre módulo ao cubo. Né? Dá menos o outro, tá certo? Se fosse a variável linha, né? Ok? Então, você tem essas possibilidades, né? Eu posso fazer assim, certo? Eu posso fazer do outro jeito. Bom, vamos fazer usar essa forma aqui. Joga dentro da integral, então você tem isso aqui, ó. É o gradiente da função inversa, com um sinal menos, né? Certo? Daí a gente faz algumas manipulações usando identidades vetoriais do capítulo 1 lá, né? Isso aqui é um pedaço, né? J, que é o vetor, está aqui, ó. Gradiente de uma função, que é esse termo aqui, né? Então, isso aqui vai dar rotacional de tudo, menos esse pedaço aqui. F sendo a função inversa, certo? E V sendo o vetor. Ou seja, sem se preocupar muito com a derivação, mas mostrando que vai dar alguma coisa que envolve a integral do rotacional de tudo, menos função inversa, integral de rotacional de J, certo? Eu já vou pular aqui para ele não ficar muito... Então, aparece isso aqui, ó. Ou seja, aquele termo que está lá na integral tem rotacional de tudo, F vezes J, né? F vezes V, e F, que é 1 sobre x menos x', rotacional de V. Só que o nabla não atua sobre x', só atua sobre x. Então, rotacional de J dá 0. Certo? Então, fica isso aqui, né? Certo? Então, você tem essa expressão aí, né? E aí a gente tem a demonstração fundamental. B é a rotacional disso aqui tudinho, tá certo? E esse nabla sai, então você tem uma
mostra que o B é rotacional de alguma coisa, né? Certo? Isso vem da lei de Biot-Savart, né? Se B é dado por aquela expressão, é porque ele é rotacional dessa quantidade aqui. Certo? E essa quantidade é que a gente chama o potencial vetor magnético, né? Ou seja, a integral só dessa parte aqui, μ0j, sobre 4π distância. É idêntico, esquecendo a natureza vetorial, tá certo? Ao potencial escalar, né? A dependência com a distância, né? Mesma coisa, né? Rho de x', 4π ε0. Mesma coisa. Só que aqui é vetor. São 3 integrais. Mas cada integral é igual a uma dessas, certo? Aparece uma função em cima que depende de x' e aparece a distância embaixo. Mesma coisa. Né? Então, essa é uma grandeza intermediária que, determinada essa grandeza, agora que tem uma interpretação mais simples, uma conexão mais simples entre a direção desse vetor e a direção de J, certo? Não é um produto vetorial que está aqui em cima, agora é uma coisa mais fácil, né? Você pode quebrar em 3 integrais e calcular cada componente. Obtido A, você tem o B. Rotacional de A, certo? Né? Então, essa é a propriedade fundamental que a gente obtém, né? B agora é obtido, né, em 2 etapas. Calcula primeiro o potencial vetor, se for fácil, né? Às vezes não é fácil, né? De que forma? Integral de volume, μ0j, não tem mais produto vetorial agora, certo? Sobre 4π distância. Tá? E do A você calcula B. Às vezes é difícil calcular o A. Às vezes é mais fácil calcular o B direto do que calcular o A, certo? Tá? Por exemplo, né, só para dar uma ideia das propriedades de A, observe que cada elemento de volume em que o J aponta no sentido, né, contribui para o potencial vetor num ponto, uma contribuição que é paralela a ele mesmo. Certo? Isso aqui é o dA. O dA é isso aqui, certo? Um elemento JdV dá um dA que é colinear com J naquele ponto. Só que você tem várias direções de sentido na distribuição, isso vai dar uma soma, né? Mas, por exemplo, um fio infinito, né, todos os elementos de corrente são na mesma direção de sentido. O potencial vetor de um fio infinito, como é que ele é? Assim, tá? Em cada ponto do espaço. Tá? Um plano de corrente, certo? Em que todos os elementos de corrente são paralelos, certo? Fornece no espaço um potencial vetor que é colinear. Porque como está todo mundo paralelo, então, como A é paralelo a cada elemento, então A vai ser na mesma direção, em sentido da... É como se fosse um eco, né, da distribuição, certo? A gente vai ver depois, né, uma espira de corrente, certo? Quando a gente faz isso, dá um potencial vetor que também é circunferencial, igualzinho a espira. Né? Tem um jeitão da espira, certo? Bom, a gente vai usar o potencial vetor para calcular o campo de um dipolo magnético, né? Você pode calcular para algumas situações, dá um certo trabalho, tá certo? A gente não vai se concentrar muito nisso, não, né? Bom, vamos concluir, então, com as equações de Maxwell para magnetostática, né? Já temos elementos suficientes, né? Existem 2 propriedades da lei da força, né? Uma que é a força entre elementos de corrente é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E o direção e sentido da força é complicado, né? Mas aquilo ali tem uma informação, certo? Essas 2 coisas dão 2 equações diferenciais, né? A primeira surge diretamente dessa propriedade, né? B igual a
rotacional de um vetor. Automaticamente, qualquer vetor obtido do rotacional de outro é um vetor que tem divergência igual a zero. Certo? Porque a identidade vetorial que nós conhecemos, né, é uma identidade matemática, divergente do rotacional é sempre zero, qualquer que seja o vetor. Então, divergente de B igual a zero, a primeira equação de Maxwell é essa aqui. Então, não existe carga magnética, né? A primeira consequência disso aí. Não tem densidade, deveria ter uma densidade de carga magnética aqui, na nossa interpretação do divergente, né? Que é fontes ou sumidores de linha, certo? Nunca existe essa fonte em nenhum lugar. Então, o campo B sempre se fecha, certo? Então, não tem carga magnética, não existe monopolo, né? Dipolo é aquela par de cargas e monopolo seria uma carga. Então, monopolo em si não existe. Monopolo magnético. Bom, falta uma segunda equação, né? Quem é a rotacional de B? Certo? Essa é mais difícil. Né? Bom, se eu pegar B igual a rotacional de A, isso aqui vai dar rotacional do rotacional de A. O que é isso aqui? Né? Vai dar o quê? Certo? Alguma coisa tem que relacionar isso com quem o produz. Quem produz o efeito é a densidade corrente. Né? Isso tem que estar do lado direito aqui uma densidade corrente. Bom, expandindo isso aqui, vai dar gradiente do divergente de A menos laplaciano de A. Certo? Igual ao quê, né? Bom, pode-se mostrar, tá certo, que o divergente de A dá zero. A gente poderia fazer isso, mas vai gastar um tempo desnecessário. Né? Vocês olham a demonstração nas notas de aula. Pode-se mostrar que o divergente de A dá zero, certo? Usando propriedades, as identidades vetoriais, que eu acabei de falar de uma delas aí. Né? Usando essas identidades, a gente pode mostrar que o divergente de A é igual a zero. Resta saber quem é o laplaciano, certo? Né? Então, isso aqui vai dar menos laplaciano de A, né? Ou seja, em resumo, né, o rotacional de B, sabendo disso aqui, é menos laplaciano de A. E isso aqui é o quê? Esse é mais fácil, né? Vamos olhar para o potencial escalar, né? Numa região ilimitada. Você tem essa expressão aqui para função potencial de qualquer distribuição de carga volumétrica. Então, numa região ilimitada em que a permissividade seja ε0, homogênea, né, a densidade de carga representada, mesmo que seja de vários lugares, mas por uma função ρ, né, essa função potencial satisfaz uma equação diferencial, que é qual? A equação de quem? Qual é a equação diferencial potencial? Quando a densidade de carga é ρ? Poisson, menos ρ sobre ε0. No caso, se fosse ε, era sobre ε, né? Tá bom? Então, isso aqui é a solução disso. Equação diferencial, solução numa região ilimitada, sem fronteiras, tá? Eu peguei toda a densidade de carga e joguei na função ρ. Então, se você souber fazer isso, jogar todo mundo na função densidade, você tem a equação diferencial que governa essa função, é essa aqui. Bom, eu tenho um problema semelhante aqui. Eu tenho aqui A igual a integral de volume de J de x', tem um μ0, né? Sobre 4π x menos x'. E eu estou fazendo a mesma pergunta. Quem é o laplaciano de A? Certo? Bom, vamos ver. A resposta é fácil. Se eu quebro A em componentes, vamos fazer em cartesianas, tá? De x a z, né? Aí, quebro J em componentes, né? Daí eu vou igualar o quê? Se eu faço isso, eu vou igualar cada componente
de um lado, a cada componente do outro. Então, a iésima componente vale dV', μ0, JI, né? X' sobre 4π módulo de x menos x'. Certo? Laplaciano de A, por sua vez, pode ser quebrado, né, com vetores constantes, tá certo? AI, soma de I igual a x até z. Quando o vetor constante, vai dar o vetor correspondente, o versor, né, a x, a y, a z, vezes o Laplaciano da componente AI. Certo? Então, essa aqui é a pergunta. Ora, se eu tenho a solução para AI, quem é Laplaciano de AI? Só é usar a semelhança, Laplaciano de φ, né? E a solução para φ está aqui, ó. Vou até pegar ela aqui e botar aqui embaixo, certo? Vou botar ela aqui embaixo. Para poder ver, certo? Ó, analogia, né? Se φ é dado por isso, então φ satisfaz essa equação, né? Mesma coisa. Se A é dado por isso, então qual é a equação que se é satisfeita pelo Laplaciano de AI? Né? Só é fazer a semelhança aqui. Laplaciano de AI vai ser quem? μ0 é 1 sobre ε0, menos μ0. Rho vale JI. Né? Daí, se eu somar agora vetorialmente, né, soma dos Laplacianos, tá certo? E formar o vetor Laplaciano de A, dá menos μ0, soma de I igual a x até z, Laplaciano de AI, que é JI AI, que dá menos μ0 J. Certo? Daí você tem rotacional de B, é o que a gente está procurando, né? Igual a menos Laplaciano de A, que vai dar μ0 J. Segunda equação de Maxwell, né? Então temos aí as equações diferenciais que governam o campo B, que na verdade é o campo original, né? Depois a gente vai definir o H direito, a gente definiu parcialmente. Né? Ele tem duas equações diferenciais para esse campo. Estamos no vácuo, né? μ0 J, certo? Então, essa é o que vai governar a magnetostática, é isso aqui. Certo? São essas equações diferenciais, as equações de Maxwell para a magnetostática. Né? Ok? Vamos parar por aqui, e na aula seguinte a gente vai ver a forma integral disso aí e ver como usá-la para resolver alguns problemas, certo? E a partir de agora, o Lucas deve estar chegando para fazer a aula de exercício, certo? Uma dúvida aí? A prova, as notas podem sair a qualquer momento, certo? Quer dizer, a qualquer momento daqui para a semana que vem. Certo? Tem que corrigir um bocado de coisa. São 3 oficinas e 3 provas, né? Então, muito trabalho, certo? Ok? Oi. Na prova passada,